A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Anderson Monteiro. A gente está aí agora iniciando uma série Momento de Palavra, certo? E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 22 até o versículo 24. Para melhor entendimento, vai dizer assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. O que esse texto ele vai trazer, o que eu quero dizer aqui através dessa mensagem? A gente entra dentro do contexto de 1 Coríntios, a gente vê que Paulo ele se depara com um grande problema, vários problemas dentro da igreja de Corinto. E um deles é as pessoas se denominarem que umas eram de Paulo, outras de Pedro, outras de Apolo, enfim. Outras eram de Cristo, não era de homem nenhum, não era de ninguém. Então a gente começa a ver essa divisão, essa contenda. E Paulo ele começa a expor o evangelho na sua essência. Paulo ele começa a mostrar a mensagem que foi de encontro a essas pessoas, que mudou a vida dessas pessoas, que transformou a vida dessas pessoas. O que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje é que nós precisamos nos lembrar constantemente por qual evangelho nós fomos resgatados, por qual evangelho fomos transformados. Então nós temos aqui um texto interessantíssimo que ele vai falar que os judeus pedem sinais, em outras traduções. Aqui os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos eles pedem sabedoria. O que isso quer dizer? Paulo está lidando com pessoas que eram tanto judeus quanto gregos, pessoas que haviam se convertido a Jesus Cristo através dessa mensagem deste evangelho que Paulo sempre apregoou, a qual Romanos é toda fundada com base nesse evangelho, é também denominado como Carta da Salvação. Então nós vemos que Paulo ele começa a expor o sacrifício de Cristo, expor a Cristo, expor o evangelho. Quando ele cita os judeus, ele está falando de pessoas que elas necessariamente precisam de sinais para alimentar a sua fé. Paulo está falando, olha, igreja de Corinto, vocês estão querendo voltar aos tempos antigos, vocês estão querendo voltar às suas antigas práticas de querer sinais para poder alimentar a fé de vocês. Vocês não precisam de sinais, vocês não precisam voltar, porque antes os judeus pedem os sinais porque eles precisam de ver os sinais para que eles acreditem. Aí ele chega também dizendo, olha, os gregos procuram sabedoria. Por quê? Porque é um povo de cultura, um povo de intelecto na sua época, onde as pessoas elas traziam um nível, elas comparavam as pessoas, os seus níveis de conhecimento, os seus níveis filosóficos, os seus níveis de entendimento da vida e das demais coisas, os conhecimentos, enfim, o conhecimento empírico, enfim, todas essas coisas. Então eles se baseavam nessa sabedoria. Então Paulo está dizendo, olha, não se voltem para antes, não voltem para a prática de querer usar os sinais para alimentar a sua fé. Não busquem as coisas lógicas para que vocês possam tentar entender o que Cristo quer ou o que de fato é viver com Cristo. Paulo ele está expondo esses dois exemplos de pessoas, esses dois polos aqui, de pessoas, que é o mesmo exemplo que vai tangir as pessoas que vivem na igreja de Corinto e também vai servir para que nós possamos tirar uma aplicação aqui nesse vídeo. Ou seja, o que ele quer dizer? Muitas pessoas nos dias de hoje têm se esquecido do evangelho que o resgatou. Muitas pessoas têm se esquecido do evangelho que o transformou. Então muitas pessoas estão buscando sinais,
Será que Jesus está nessa mensagem? Será que Jesus ele está nessa igreja? Ah, Jesus, se for realmente da tua vontade, eu preciso de um sinal. Mas, na verdade, o maior sinal que ele já deu foi na cruz do Calvário. O maior sinal de amor, o maior sinal de perdão, o maior sinal de aproximação. Nós não precisamos de outro sinal senão Cristo. Então, quando Paulo ele está expondo essa realidade dos judeus que ainda não acreditaram em Jesus Cristo, aqueles que ainda não aceitaram a mensagem do Evangelho, ele está dizendo, olha, é a mesma coisa que vocês quiserem retroceder. Então, logo ele também apresenta os gregos, dizendo, olha só, olha como os gregos ficam, eles procuram sabedoria, ou seja, eles procuram lógica em tudo. Eles procuram achar que todas as coisas precisam de uma lógica e de uma explicação. Na maioria das vezes a gente vai ver as cartas do apóstolo Paulo falando sobre um mistério daqui, um mistério dali. Por quê? Porque são coisas que nem mesmo o apóstolo ele poderia explicar por ser mistério de Deus. Então, quando nós nos deparamos com Paulo dizendo que essas pessoas também, os gregos, eles procuram sabedoria, Paulo também está dizendo, existem pessoas que estão procurando lógica nas coisas de Deus. Talvez existem pessoas que também, nos dias de hoje, dentro das igrejas, elas estão procurando a lógica dentro da igreja. Mas por que disso? Por que está acontecendo isso? Ou de que forma isso aconteceu? Ou como isso acontecerá? Ou às vezes nós lemos na Bíblia Sagrada e procuramos uma lógica. Mas na verdade o que Paulo está dizendo, o que Paulo ele vai trazer aqui, vai funilar e ele vai juntar e vai levar essas pessoas que estão começando a fugir dos seus pensamentos do verdadeiro Evangelho, ele vai chegar no versículo 24 e vai dizer, mas nós que fomos chamados. Ou seja, ele faz um contraste entre os que querem sinais e lógica com o contraste dos que foram chamados. O que eu quero trazer nesse vídeo aqui hoje é um desafio. Eu gostaria de saber se na sua vida você está sendo uma pessoa que procura sinais ou lógicas dentro da vida espiritual ou se você está no patamar de chamados. Sabe por quê? Porque quem procura lógicas e sinais dentro de uma vida espiritual, ele está começando a esquecer o Evangelho. Ele está começando a deixar toda a verdade, todo o peso que há no Evangelho para começar a olhar com os seus olhos carnais, para poder tentar entender com sua mente humana. Mas quando nós estamos na posição de chamados, ou quando nós estamos galgando como verdadeiros chamados por Cristo, nós não precisamos de lógica, nós não precisamos de sinais, nós só precisamos da fé. Nós só dependemos da fé. E é isso que Paulo está trazendo para a igreja de Corinto. Ele está desafiando os coríntios a terem fé, a acreditar nesse evangelho que transforma, a acreditar nesse evangelho que é poder, que ele pode fazer milagres, coisas grandiosas, mas não porque eles estão pedindo, é porque a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Então nós devemos olhar aqui para esse texto e para essa mensagem e nós podermos trazer para a nossa vida. Será que eu estou, de fato, sendo chamado por Deus ou estou na condição de chamado? Será que a minha fé ela está tão avivada que eu não me importe se existem sinais ou não, se tem lógica ou não, simplesmente eu confio em Deus? Ou será que eu estou pensando com a lógica e estou buscando sinais para alimentar a minha fé? Fique com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, tá? Nós vamos estar passando esse momento de palavra aí todas as semanas pelo canal, que você possa ser edificado por essa mensagem em nome de Jesus. Deus abençoe.